Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenham bons sustos. Eu me chamo Lucas, tenho 32 anos e moro em Praia Grande desde que nasci. Nunca fui de acreditar em fantasma, assombração ou essas coisas que as velhas contam no portão de casa. Para mim, o que morre fica morto. Mas depois do que aconteceu na casa da minha avó, em 2023, eu durmo com a luz acesa. E ainda assim acordo suando frio. Minha avó faleceu em maio, de um jeito quieto, dormindo na poltrona da sala como sempre fazia depois do almoço. Eu era o único neto que ainda falava com ela todo domingo, então a família me pediu para dar uma olhada na casa antes de vender. Era uma casa velha de madeira, na rua São Paulo, perto do canal, daquelas que rangem quando o vento sopra do mar. Eu fui num sábado à tarde, sozinho, com a chave enferrujada no bolso. A sala estava igual, cheiro de naftalina, sofá de veludo verde, o relógio de parede parado nas 3h17. Subi pro quarto dela só para conferir o armário. Foi no fundo do guarda-roupa, atrás de um monte de lençóis dobrados, que encontrei a caixa. Uma caixa de sapato antiga, amarrada com barbante vermelho desbotado. Dentro, os brinquedos do meu tio Vitor. O tio Vitor morreu com 7 anos, em 1987. Afogamento no canal, disseram. Eu nunca o conheci, nasci 10 anos depois, mas minha avó falava dele como se ele ainda estivesse ali, correndo pela casa. Ele adorava esses brinquedos, ela dizia, e guardava tudo como se fosse relíquia. Na caixa tinha o urso de pelúcia marrom, sem um olho, com o nariz costurado torto. Cavalinho de balanço de madeira, pintado de vermelho, com a crina de verdade já meio comida pelos ratos. A boneca de porcelana, loira, vestido azul desbotado, olhos de vidro que pareciam vivos demais. E o carrinho de ferro, daqueles antigos, com a lataria amassada e uma roda faltando. Eu ri sozinho. Nostalgia boba. Coloquei a caixa na mesa da cozinha e continuei a arrumar as coisas. Quando anoiteceu, decidi dormir lá. A casa ia ser vendida na segunda, e eu queria terminar tudo. Deitei no quarto de hóspedes, o mesmo onde eu dormia quando criança. A caixa ficou no chão, ao lado da cama. Antes de apagar a luz, olhei pro urso. Ele estava sentado, olhando para mim. Juro que o olho que restava parecia mais brilhante que de dia. Acordei às 2h47 com um barulho. Um rangido baixo, ritmado. Cric, cric, cric. Como madeira velha balançando. Acendi o abajur. O cavalinho de balanço estava se mexendo sozinho no canto do quarto. Devagar. Pra frente. Pra trás. As tábuas do assoalho gemiam junto. O quarto estava gelado, um frio que não vinha da janela. A janela estava fechada. Pensei que era o vento. Ou o chão torto. Levantei, segurei o cavalinho pelas rédeas e parei o movimento. A madeira ainda vibrou um segundo na minha mão, como se tivesse vida própria. Coloquei ele de frente para a parede e voltei para a cama. O urso agora estava deitado de lado, olhando pro teto. Eu tinha certeza que ele estava sentado quando apaguei a luz. No dia seguinte, tentei rir daquilo. Impressão, falei alto para a casa vazia. Mas quando fui tomar café, o carrinho de ferro estava no meio da cozinha. Exatamente no caminho da porta. Eu tinha deixado ele dentro da caixa, no quarto. Peguei o carrinho e senti que a lataria estava quente, como se alguém tivesse acabado de brincar com ele no sol. À tarde, enquanto separava roupas para doação, ouvi risada. Risada de criança. Baixinha, vinda do corredor. Corri. Nada. Só o silêncio e o cheiro de mofo. Voltei pro quarto e a boneca de porcelana estava sentada na beira da cama. Não dentro da caixa. Na cama. Os braços dela, que eu lembrava cruzados no colo, agora estavam esticados para frente, como se quisesse que eu pegasse ela no colo. Eu sou adulto. Tenho carro, trabalho, pago o boleto. Mas naquele momento eu senti o mesmo medo que sentia aos 8 anos quando vi a sombra no teto. Guardei tudo de volta na caixa,
amarrei o barbante com força e coloquei em cima do armário. Fechei a porta do quarto e fui dormir no sofá da sala. Às 3h12 da madrugada, o barulho voltou. Mais alto. Cric, cric, cric. E agora tinha também um tilintar. Como sininhos. Levantei devagar. A porta do quarto estava entreaberta. Eu tinha fechado. Empurrei com o pé. A luz da rua entrava pela janela e desenhava sombras longas no chão. A caixa estava aberta no meio do quarto. O barbante cortado, como se alguém tivesse usado tesoura. O urso estava sentado na cama, o olho único virado para mim. O cavalinho balançava sozinho, mais rápido agora. O carrinho girava em círculos no chão, sozinho, deixando marcas no pó. E a boneca estava de pé no parapeito da janela, de costas para mim, olhando para a rua escura. Eu não consegui me mexer. Meu corpo inteiro travou. Então a boneca virou a cabeça. Devagar. Os olhos de vidro refletiram a luz da rua e, por um segundo, eu vi. Não era porcelana. Era pele. Pele pálida, com veias azuis fininhas. E a boca, que antes era um risco pintado de vermelho, se abriu num sorriso pequeno. Brinca comigo, Lucas, ela disse. Voz de criança. Voz do tio Vitor. Eu reconheci porque minha avó tinha uma fita cassete velha com a voz dele cantando parabéns. A mesma voz. A mesma risada que eu tinha ouvido à tarde. Corri. Saí da casa batendo a porta, entrei no carro e dirigi até o mar. Fiquei lá até o sol nascer, tremendo, com o celular no silencioso porque ele não parava de tocar. Era o número fixo da casa da minha avó. Atendi na 5ª vez. Do outro lado, só respiração. Respiração de criança. E depois, baixinho. Você deixou a gente sozinho, Lucas. Vem brincar. Desliguei. Voltei para casa só no dia seguinte, com um amigo. A caixa estava fechada, barbante intacto, exatamente onde eu tinha deixado em cima do armário. Os brinquedos dentro, quietos. Mas o urso estava com os 2 olhos agora. O que faltava tinha aparecido. Costurado com linha preta nova. Eu não contei para ninguém. A casa foi vendida. O novo dono disse que ouviu barulho de criança brincando no quarto dos fundos toda noite. Ele colocou os brinquedos no lixo. Ontem à noite, eu estava sozinho no meu apartamento, aqui em Praia Grande. Acordei com o barulho. Cric, cric, cric. Vindo do armário. Abri a porta devagar. O cavalinho de balanço estava lá, sentado no chão, me esperando. E ao lado dele, a boneca, sorrindo. Eu não sei como eles chegaram aqui, mas sei que não vão embora. Eles querem brincar. E eu acho que não tenho escolha. As pessoas têm um fascínio perigoso por coisas antigas. Elas chamam de vintage, de clássico, pagam caro por objetos que deveriam ter sido apodrecidos pelo tempo. Mas objetos guardam energia, meu amigo. E alguns não foram esquecidos no fundo de um porão por acidente, foram trancados lá por um motivo. Meu nome é Marcos. Trabalho esvaziando imóveis antigos para corretoras aqui no ABC. Quando alguém morre sem herdeiros, ou quando a família não quer lidar com o lixo acumulado, eles me chamam. Faz uns 2 anos, peguei o serviço de limpar um casarão da década de 40, perto da linha do trem, no bairro Fundação. A casa estava fechada há quase 15 anos. O cheiro era aquele clássico de poeira de tijolo, naftalina e umidade fechada. No último quarto do corredor, que parecia ser um quarto de criança abandonado, encontrei uma caixa de madeira escura, entalhada, intacta no meio da bagunça. Quando abri, achei que tinha tirado a sorte grande. Dentro, havia um carrossel de lata, movido a corda. Um brinquedo dos anos 50, pesado, pintura esmaltada descascando nos cantos. Não tinha cavalinhos. Eram figuras estranhas, palhaços com rostos longos e sorrisos tristes, e pequenos animais deformados. Achei bizarro, mas sabia que colecionadores pagavam uma fortuna por aquilo.
Levei para o meu apartamento e coloquei na prateleira da sala, ao lado da TV, para limpar no dia seguinte. Eu morava sozinho num apartamento no 3º andar. Naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, o frio me acordou. O ar-condicionado estava desligado, mas o quarto estava gelado. No meio daquele silêncio pesado da madrugada, eu ouvi um som metálico vindo da sala. TRRCK, TRRCK, TRRCK. Era o som lento e pesado de uma mola de aço sendo tensionada. Alguém, ou alguma coisa, estava dando corda no brinquedo de lata. Meu sangue gelou. Fiquei deitado, sem respirar, encarando o corredor escuro. O som da corda parou. E então, a música começou. Era uma melodia de caixinha de música, mas os dentes do cilindro de metal lá dentro deviam estar enferrujados. A música saía arrastada, desafinada, distorcida. Plim, plum, plão. Levantei devagar, peguei um bastão de ferro que deixava do lado da cama e fui andando na ponta dos pés até a sala. A única luz vinha do poste da rua, que passava pela fresta da persiana e iluminava um pedaço da sala. O carrossel estava girando em cima da prateleira. A música macabra preenchia o ambiente. Mas o que me paralisou não foi o brinquedo se movendo sozinho. Foi o que eu vi na parede. A luz da rua batia no carrossel de lata e projetava sombras das figuras giratórias na parede branca do meu apartamento. Mas as sombras não tinham o tamanho do brinquedo. Elas batiam no teto. Eram do tamanho de homens adultos. E enquanto os palhaços de lata giravam na prateleira, as sombras na parede não acompanhavam o movimento rígido do metal. As sombras tinham vida própria. Elas caminhavam de forma desengonçada, dobrando joelhos que o brinquedo não tinha, balançando braços soltos e gigantes. Fiquei petrificado no meio da sala. O carrossel foi perdendo a força da corda. A música foi ficando cada vez mais lenta, quase parando. Plim, plum. E as sombras gigantes na parede também foram diminuindo o passo. Até que o carrossel parou de vez com um estalo seco. O silêncio engoliu a sala. Mas, na parede, uma das sombras gigantes não parou. Ela se virou de frente para mim. Não havia fonte de luz projetando aquilo, mas a escuridão na parede se contorceu até tomar a forma de uma figura alta e curvada. E, daquela sombra imóvel na parede, uma voz sussurrada e metálica, como se saísse de dentro de um funil de lata, ressoou pela sala. A corda acabou. Vem girar para nós, Marcos. Eu gritei, não de coragem, mas de puro desespero animal. Levantei o bastão de ferro e desferi uma pancada com toda a minha força em cima do carrossel na prateleira. A lata amassou, as engrenagens estilhaçaram pela sala. A pancada fez a sombra na parede sumir instantaneamente. Eu caí de joelhos, respirando pela boca, tremendo de frio e de suor ao mesmo tempo. Acendi todas as luzes da casa. O brinquedo estava destruído no chão. Mas a base cilíndrica de lata do carrossel havia se rompido com a pancada. Ela era oca. E no meio dos cacos de metal, espalhados pelo meu piso de madeira, havia terra escura, pedaços de ossos finos que pareciam dedinhos de criança, e um tufo de cabelo loiro e sujo, amarrado em um cordão de couro. Eu não joguei aquilo no lixo. Eu coloquei tudo num balde de metal, desci para a rua e taquei fogo com álcool até o metal derreter, chorando a madrugada inteira. Nunca mais trouxe nada de casas antigas para o meu lar. Há brinquedos que não foram feitos para divertir, foram feitos para guardar o que não conseguiu ir embora. Quem faz rota noturna de entrega sabe que a rodovia tem vida própria depois das 2 da manhã. O asfalto fica diferente, a neblina parece que tenta engolir os faróis e o rádio só capta chiado. Meu nome é Tiago. Eu dirijo um caminhão-baú de pequeno porte, fazendo frete expresso de madrugada. E o que me fez instalar uma tranca de chapa de aço na porta que divide a cabine do baú aconteceu no quilômetros 80 da Castelo Branco, no trecho escuro perto de Sorocaba. Era uma noite de inverno, por volta das 3h15. O caminhão estava carregado com devoluções de um galpão logístico. Cargas mistas, caixas sem muita identificação. Eu estava a uns 100 km por hora quando ouvi um baque surdo vindo da carroceria logo atrás de mim. Uma das pilhas de caixas tinha tombado.
Puxei o caminhão para o acostamento de terra. O silêncio da rodovia era absoluto, cortado apenas pelo barulho do motor a diesel em marcha lenta. Peguei a lanterna, destranquei a porta de trás do baú e subi. Uma caixa de papelão velha tinha rasgado no chão. A carga não era eletrônico nem peça de carro. Era entulho de alguma loja falida. E, rolando no assoalho de alumínio, havia um brinquedo. Era um daqueles painéis educativos dos anos 90, um retângulo de plástico amarelo com um teclado de letras e uma telinha de cristal líquido, feito para ensinar crianças a soletrar. Estava encardido, com a carcaça arranhada e o compartimento de pilha sem a tampa, mostrando os contatos de metal oxidados e vazios. Sem pilhas. Eu chutei o brinquedo de volta para a caixa, mas, quando meu coturno bateu no plástico, ele ligou. Um chiado estourou no alto-falante minúsculo, seguido por uma voz robótica, arrastada e distorcida, como se a fita estivesse derretendo. OLA-VAMOS-APRENDER. Deu um sobressalto, mas respirei fundo. Tinha energia residual, algum capacitor velho. Coisa de eletrônico vagabundo. Peguei o brinquedo na mão para jogar numa lixeira que tinha na cabine, tranquei o baú e voltei para o volante. Joguei o plástico amarelo no banco do passageiro, engatei a marcha e voltei para a rodovia. Eu estava dirigindo há uns 20 minutos. O frio dentro da cabine começou a piorar de um jeito que o aquecedor não dava conta. O vidro do para-brisa começou a embaçar nas bordas. Foi então que o brilho verde e fraco da telinha do brinquedo acendeu no banco do lado. Bip. A voz robótica soou de novo, mas dessa vez, muito mais lenta, falhando nas sílabas. CARRO. CARRO. Olhei para o brinquedo, achando graça nervosa. Não tinha botão apertado. Bip. FRIO. FRIO. A temperatura na cabine caiu mais um pouco. Minha respiração começou a sair como fumaça. Meu coração acelerou. Eu estiquei a mão direita para pegar aquela porcaria e jogar pela janela, mas antes dos meus dedos tocarem no plástico gelado, a voz do brinquedo mudou. Não era mais a gravação eletrônica e metálica. Era uma voz de criança. Uma voz real, abafada, saindo do alto-falante furado de um brinquedo sem pilhas. E ela não estava soletrando palavras aleatórias. PARE. PAREUCAMNHO. Eu pisei no freio por instinto, reduzindo a velocidade, apavorado. O caminhão deu um solavanco. O brinquedo no banco do passageiro começou a apitar freneticamente. Bip, 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 bip. As letras piscavam na tela verde numa velocidade impossível. ATRAS, ATRAS, ATRAS. A voz da criança no alto-falante virou um choro desesperado, misturado com estática. O cheiro na cabine mudou para algo metálico, como sangue seco e poeira. Meu caminhão tem uma daquelas janelinhas de vidro na divisória da cabine, que permite olhar para dentro do baú de carga. Eu não queria olhar. Eu juro por Deus que eu não queria. Mas o instinto é uma maldição. Ergui os olhos devagar para o espelho retrovisor interno, que apontava direto para a janelinha do baú mergulhado na escuridão. Pressionado contra o vidro escuro pelo lado de dentro da carga, havia um rosto. Era pequeno, pálido como cera, com os olhos completamente pretos arregalados na direção da minha nuca. A criatura não tinha nariz, apenas 2 buracos escuros. E ela estava sorrindo. Um sorriso largo demais, mostrando dezenas de dentes finos e afiados que arranhavam o vidro por dentro. Iic! O brinquedo no banco do passageiro deu um último estalo altíssimo e a voz robótica original voltou, berrando no volume máximo. ELEQURENTRAR. A maçaneta da porta que dividia a cabine do baú girou violentamente sozinha, fazendo um barulho de metal quebrando. Eu afundei o pé no acelerador até o assoalho. O motor urrou. Não olhei mais para trás. Não parei em pedágio, não parei em balança. Fui a 120 por hora, cortando a madrugada até chegar no pátio iluminado da transportadora em Osasco. Quando os seguranças abriram o baú, não havia ninguém lá dentro. As caixas estavam todas no lugar, mas o vidro da janelinha divisória estava trincado,
e o brinquedo no banco do passageiro havia derretido por dentro, cheirando a plástico queimado e enxofre. Dizem que o caminhoneiro não dorme porque toma rebite. A verdade é que a gente não dorme porque sabe que o escuro da estrada sempre cobra carona, e às vezes, ele tenta te convencer a abrir a porta. Eu me chamo Pedro, tenho 29 anos e moro em São Paulo, no bairro da Vila Madalena. Trabalho como designer gráfico, passo os dias entre café frio e tela de computador, e nunca fui de acreditar em história de fantasma. Para mim, essas coisas eram só filme ou papo de quem dorme mal. Mas depois do que aconteceu na casa da minha avó em Campinas, no final de 2024, eu não consigo mais apagar a luz do quarto. Acordo suando, mesmo com o ar-condicionado ligado. Minha avó morreu dormindo, de forma tranquila, em novembro. Ela vivia sozinha numa casa antiga de tijolos aparentes no bairro de Santa Terezinha, um pedaço mais calmo de Campinas, com ruas de paralelepípedo e árvores grandes que quase escondem o céu. A família me pediu para esvaziar a casa antes da venda porque eu era o neto que ia lá todo mês, levava pão de queijo quente e ouvia as histórias dela. Cheguei num sábado de manhã, com a chave na mão e uma mochila pequena. O corretor queria o imóvel limpo até segunda-feira. O cheiro de sempre me recebeu, madeira velha, cera de chão e um leve mofo das paredes grossas. A sala estava igual, sofá de veludo marrom, rádio antigo que chiava e o relógio de pêndulo parado nas 4h23. Subi pro quarto de hóspedes, o mesmo onde eu dormia quando criança, e comecei a separar caixas. No fundo do armário embutido, atrás de lençóis passados a ferro, encontrei a caixa de sapato amarela, desbotada, amarrada com barbante de sisal. Dentro estavam os brinquedos do meu tio Raul. O tio Raul morreu aos 6 anos, em 1978, atropelado por um caminhão na estrada que passava atrás da casa. Eu nunca o conheci, nasci em 95, mas minha avó falava dele como se ele tivesse saído correndo pela cozinha há 5 minutos. Ele brincava até escurecer, ela dizia, guardando tudo como relíquia. Na caixa tinha 4 peças simples. O urso de pelúcia bege, com uma orelha rasgada e olhos de botão preto que pareciam seguir a gente. Trenzinho de lata vermelho e azul, com 3 vagões e mola que ainda girava. Boneca de celuloide loira, vestido xadrez e sapatinhos rachados. Peão de madeira com listras vermelhas e pretas, daqueles que assoviam quando rodam. Sorri sozinho, meio nostálgico, e deixei a caixa na mesinha de cabeceira. Quando a noite caiu, resolvi dormir lá mesmo para adiantar o serviço. Deitei na cama de solteiro e, antes de apagar a luz, olhei pro urso. Ele estava sentado, encostado na parede, olhando direto para mim. O botão do olho direito brilhava como se estivesse molhado. Acordei às 3h11 com um barulho metálico ritmado, clique-clac, clique-clac. O trenzinho estava no chão, no meio do quarto, rodando sozinho em círculos lentos. As rodas rangiam baixinho. O quarto ficou gelado de repente, um frio que não vinha da janela trancada. Levantei, peguei o trenzinho e senti a lataria quente, como se uma criança tivesse acabado de brincar com ele. Coloquei de volta na caixa, fechei a tampa e voltei para a cama. O urso agora estava deitado de lado, focinho virado para mim. Eu tinha certeza que ele estava sentado. No dia seguinte tentei ignorar. Cansaço, falei alto para a casa vazia. Mas quando fui fazer café, o peão estava girando devagar no centro da mesa da cozinha. Eu tinha deixado ele na caixa, no quarto de cima. A madeira estava morna. À tarde, enquanto dobrava roupas, ouvi uma risadinha clara no corredor do segundo andar. Corri. Silêncio total. Voltei pro quarto e a boneca estava sentada na beira da cama, braços abertos, como se esperasse um colo. Os olhos pintados pareciam mais fundos. Guardei tudo de volta, amarrei o barbante bem apertado e coloquei a caixa em cima do armário. Fechei a porta do quarto e desci para dormir no sofá da sala. Às 3h07 o barulho voltou, mais forte. Clique-clac, clique-clac. E agora o peão rodava rápido no assoalho, assoviando. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrei devagar. A caixa estava aberta no centro do quarto, barbante cortado limpo. O urso sentado na cama. O trenzinho girando em círculos perfeitos. O peão no canto. E a boneca, de pé no parapeito da janela,
de costas para mim, olhando a rua escura. Meu corpo travou. Então ela virou a cabeça com um estalo seco. Os olhos de celuloide refletiram a luz e, por um segundo, vi pele pálida de criança, veias azuis finas. A boca pintada se abriu num sorriso molhado. "Brinca comigo, Pedrinho", disse ela. Voz de menino pequeno. Voz do tio Raul. Eu reconheci na hora. Era a mesma da fita cassete velha que minha avó guardava, ele cantando parabéns para você. Corri. Saí da casa batendo a porta, entrei no carro e dirigi direto para São Paulo, coração disparado. No meu apartamento na Vila Madalena, fiquei tremendo até o sol raiar. O celular tocou 4 vezes de madrugada. Número desconhecido. Na última chamada, só respiração ofegante de criança. Depois, baixinho. "Você me deixou sozinho de novo, Pedrinho. Vem brincar." Na segunda-feira voltei com um amigo para terminar o serviço. A caixa estava fechada, barbante intacto, tudo no lugar. Mas o urso agora tinha as 2 orelhas inteiras. A rasgada tinha sido costurada com linha preta nova. A casa foi vendida. O novo dono me mandou mensagem depois. Ouvia trenzinho rodando no quarto dos fundos toda noite e risada de criança no corredor. Ele jogou os brinquedos no lixo. Ontem à noite, aqui no meu apartamento, acordei com o barulho. Clique-clac, clique-clac. Vindo de dentro do armário. Abri a porta devagar. O trenzinho estava no chão, rodando em círculos. Ao lado, a boneca de pé, braços abertos, sorrindo. Eu não sei como eles chegaram aqui, mas sei que não vão embora. Eles querem brincar. E eu sinto que, mais cedo ou mais tarde, vou ter que abrir esse armário e brincar com eles. Trabalhar com entrega na madrugada é assinar um contrato com a solidão. Depois das 2 da manhã, a cidade muda. Os clientes são diferentes, as ruas não têm luz direita e o único som é o do motor da sua moto cortando o vento. Meu nome é Diego, rodo por aplicativo há 4 anos. E o que me fez parar de aceitar corrida de pacote fechado aconteceu numa noite de garoa fina, pegando uma encomenda no centro para entregar nos fundos de um bairro velho. O aplicativo tocou às 3h10. Era uma corrida de entrega de objeto. O ponto de coleta era um casarão antigo, desses que a fachada já está caindo aos pedaços, com o portão enferrujado. Uma mulher idosa, vestindo um roupão grosso, me entregou uma caixa de papelão escura, do tamanho de uma caixa de sapatos, enrolada com fita adesiva preta. "É frágil, moço. Vai devagar", ela sussurrou, sem me olhar nos olhos. A caixa era pesada. Pesada demais para o tamanho. Acomodei no fundo da minha bag térmica, fechei o zíper duplo, montei na moto e acelerei. O destino ficava a uns 8 quilômetros dali, beirando uma linha de trem desativada. Eu estava a uns 60 por hora numa avenida completamente vazia. O asfalto estava molhado, refletindo a luz amarela dos postes. Foi aí que eu senti a primeira coisa estranha. A caixa se moveu dentro da bag. Não foi um solavanco de buraco. Eu estava num asfalto liso. Eu senti, nas minhas costas, o peso da caixa rolar da esquerda para a direita, como se o que estivesse lá dentro tivesse se jogado contra a parede térmica da mochila. Diminuí a velocidade, olhando pelo retrovisor. Ninguém na rua. Segundos depois, senti um impacto seco contra a minha coluna. Touk! Como se algo dentro da mochila tivesse dado um soco na direção das minhas costas. Meu coração acelerou. Parei a moto no primeiro posto de gasolina fechado que encontrei, embaixo da cobertura mal iluminada. Desliguei o motor. O silêncio da madrugada desabou sobre mim. Desci da moto, soltei as travas da bag e coloquei ela no chão. De dentro da mochila fechada, começou a vazar um som. TCK. 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 Era o barulho lento e metálico de uma engrenagem. O som exato de uma chave dando corda em um brinquedo de lata pesado. Mas a caixa estava lacrada com fita. Quem estava dando corda naquilo? Eu devia ter cancelado a corrida ali mesmo e largado a mochila. Mas o instinto humano é idiota. Eu abri o zíper da bag.
A fita adesiva preta que lacrava a caixa estava rasgada de dentro para fora. As abas de papelão estavam entreabertas. Apontei a lanterna do celular para a fresta. Lá dentro, não havia proteção de plástico, bolha nem isopor. Havia um macaco de brinquedo, daqueles muito antigos, com pratos de metal nas mãos e roupinha de veludo vermelho encardido. Mas o rosto dele não era de plástico ou pelúcia. Era esculpido em madeira, com feições realistas demais, pintadas à mão. Os olhos de vidro do macaco estavam cravados em mim. O som de corda parou. Eu prendia a respiração. Lentamente, no fundo escuro da minha mochila, o brinquedo ergueu os 2 braços mecânicos. Mas ele não bateu os pratos de metal. As mãos de madeira soltaram os pratos, que caíram no fundo da caixa com um ruído abafado. Com as mãos livres, o brinquedo agarrou as bordas da caixa de papelão. Os dedos de madeira tinham unhas. Unhas amareladas, de verdade, encravadas na madeira. E ele começou a se puxar para cima, tentando sair da caixa. O rosto de madeira deu um estalo alto, a mandíbula se deslocou para baixo de um jeito bizarro e, de dentro da garganta oca do brinquedo, saiu um som úmido. Um choro de bebê recém-nascido, gorgolejando, como se estivesse engasgado com alguma coisa líquida. Mãe, me tira do escuro. A voz saiu abafada do fundo da madeira, misturada com o choro. Eu não pensei em aplicativo, não pensei em avaliação, não pensei na bag. Eu dei um chute na mochila com toda a minha força. Ela tombou no chão molhado do posto. Enquanto eu subia na moto e batia no pedal de partida tremendo dos pés à cabeça, eu vi a mochila se debater no chão. O zíper começou a ser empurrado de dentro para fora, e eu pude ver a cabecinha de madeira do macaco rasgando a lona térmica, tentando se arrastar para o asfalto na minha direção. Eu acelerei a moto e não olhei pelo retrovisor até chegar em casa. Cancelei a conta no aplicativo no dia seguinte e nunca mais voltei para buscar minha mochila. Tem gente que acha que a madrugada é perigosa por causa de assalto. O verdadeiro perigo da madrugada da entrega é você transportar algo que já morreu há muito tempo, mas que ainda não se acostumou com o escuro.